Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos à resolução de mais um exercício de física no tópico de óptica. Questão da UNEB, ok? Bahia, Universidade Estadual da Bahia. Um disco opaco de 20 centímetros de raio dista meio metro de uma fonte putiforme luminosa. Uma tela é colocada a 1,5 metro atrás do disco, desse disco opaco, de forma que a reta que passa pela fonte luminosa e pelo centro do disco, ou seja, do disco opaco, é perpendicular à tela, ou seja, essa tela que é colocada atrás do disco. E esta é paralela ao disco. Isso é para dizer que a tela não está inclinada nem desta forma nem nesta, tá? Se isso aqui for o disco, ela está exatamente desse jeito. Ela não pode estar nem desta forma nem desta, tá? Tem que estar paralela. Então vai ter uma linha que vai cruzar os centros, sendo perpendicular, formando 90 graus aqui, o meu dedo formando com a palma da mão. Ok? O diâmetro da sombra do disco projetada na tela em centímetros vale. Primeira coisa que nós temos que ter em mente é que esse tipo de questão vai trabalhar com relação trigonométrica, ou melhor dizendo, relações métricas de triângulo retângulo, certo? Relações métricas de medida de triângulos retângulos. Nós vamos fazer semelhança entre dois triângulos e vamos fazer as proporções entre elas, certo? Uma divisão entre elas, ok? Vamos lá. Então, novamente, agora desenhando. Um disco opaco de 20 centímetros de raio, certo? Então, vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui o laser. Um disco opaco é esse, tá? De 20 centímetros de raio. Vamos chamar o raio de C. Ele dista meio metro de uma fonte luminosa. Está aqui a fonte luminosa, meio metro, eu chamei de A. Tá bom? A letra A vai representar a distância do disco opaco à fonte luminosa. Uma tela é colocada 1,5 metro atrás do disco. Então, atrás do disco, daqui para cá, 1,5 metro, certo? De forma que a reta que passa pela fonte, pelo disco, é uma reta perpendicular até chegar à tela do disco, certo? E o disco é paralelo. É essa linha de cá, ó, vocês estão vendo, ok? Aí ele pede o diâmetro da sombra. Para a gente saber a sombra que vai ser projetada aqui, nós vamos traçar dois raios tangentes, são os raios otimizados, né? Porque a fonte luminosa emite raio para todas as direções, mas nós vamos pegar dois raios otimizados que peguem nas extremidades desse disco opaco, tá? Tá aí o primeiro raio, tá aqui o segundo raio, tá? O disco opaco, ele projetou esse outro disco, né? De forma igual. Aqui não podia ser um disco e aqui projetar um quadrado. Impossível. Isso quebraria o princípio da propagação retilínea da luz, certo? Que é um dos princípios da óptica geométrica, que diz que a imagem tem que ser formada semelhante, né? Da mesma forma. Ou seja, um disco circular ou oval, no caso aqui está oval, vai formar também um disco oval. Então eu chamei de raio desse disco, né? Aqui que no caso vai ser chamado de tela de D, tá certo? E aí nós vamos traçar o triângulo, os triângulos para trabalhar a relação métrica do triângulo retângulo. Veja, a distância da fonte luminosa até a tela eu chamei de B, a distância da fonte luminosa até o disco eu chamei de A. Veja que esse 1,5 metro que ele diz é a distância do disco até a tela, porque ele diz, ó, uma tela é colocada a 1,5 metro do disco. Quem é essa distância daqui? Ora, se toda essa distância daqui é B e essa outra distância daqui é A, então essa distância daqui será B menos A, certo? B menos A está aqui, nesse ponto, beleza? Então aqui nós temos dois triângulos retângulos, ó. O triângulo vermelho, que vai da fonte luminosa, que estaria aqui nesse caso, o centro do disco opaco, tá? Pegando aqui essa parte de cima que é o C, ó. Então aqui seria o C, né? Aqui seria o A e aqui a fonte luminosa, ok? E o outro triângulo seria pegando da fonte luminosa, é o triângulo azul agora, indo até o centro da tela, que é aqui, ó, esse ponto aqui, ó, seria esse, certo? E o raio da tela agora chamado de D. Então eu tenho o primeiro triângulo retângulo vermelho e o segundo triângulo retângulo azul. Vamos fazer as relações? C vale 20 centímetros, porque C é o raio do disco, né? Um disco opaco de 20 centímetros de raio. Meio metro é a distância da fonte luminosa até o disco. Tá aqui, ó, meio metro. Uma tela é colocada a 1,5 metro atrás do disco. Então, B menos A é 1,5 metro. Então, B é igual a 1,5 metro mais A. Temos que achar o tamanho B, tá? Por isso que eu isolei aqui.
E o diâmetro que ele quer é a distância que vai do centro até as extremidades, né? O diâmetro será o dobro do raio. Apesar de formar aqui um disco oval, esse disco aqui é circular. Então foi uma questão apenas de ajuste da figura. Mas vamos lá. Então, a relação será A, que é essa medida de cá, ó, A, que é essa medida de cá, está para C, ó, que é essa medida aqui vertical. Então, A está para C. Assim como B, que é todo esse lado aqui de baixo agora da base do triângulo, está para D. Tá bom? Então, A, que é o lado horizontal do triângulo, está para sua altura, que é C, assim como B, que é o lado horizontal do triângulo azul, está para sua altura, que é D. Substituindo os valores, o A vale meio, o C vale 20 centímetros, o B vale 1,5 mais A e o D é o raio da tela projetada, né? Bom, o A nós temos, o A vale meio, substituindo aqui, ó. Professor, mas as unidades de cima estão medidas em metro e a de baixo em centímetros, pode? Como o numerador todo está em metro, ele não vai influenciar no resultado com o denominador em centímetros, ok? O que não poderia era o numerador aqui estar em metro e aqui em centímetro, ou vice-versa. Então, todo numerador na mesma unidade, independente do denominador, não influencia porque serão canceladas as unidades, tá? Em outras palavras, você pode deixar aqui como está em metro e aqui em centímetros. Como que você está querendo encontrar uma conta parcial do resultado final? É o raio. Para você achar o diâmetro, tem que ter o raio, que chamamos de D. Ele está no denominador e a unidade que está do lado dele, conhecida, que é o raio do disco, vale 20 centímetros, aqui automaticamente acharei em centímetros, ok? Então vamos lá. Então, fazendo as contas, meio vezes D, meios extremos dá meio D, 1,5 mais meio, 2, vezes 20, 40. Quem é o D? 40 dividido por meio. Qualquer número dividido por meio dá o dobro. Porque ele, vezes a metade, dá aquele valor, né? Ele vai reduzir pela metade, tá? 80 vezes a metade vai dar 40. Por isso que ele dividido pela metade tem que dar o dobro. Ok, pessoal? Mas isso é o raio da tela, que ele quer o diâmetro. Quem é o diâmetro? O diâmetro é o dobro do raio. Então, dobrando 80 dá 160 centímetros. Se vocês gostaram da questão, se vocês acharam organizada, curtam o canal, façam um comentário, repasse para os colegas, ok? Até a próxima e valeu!